seno do arco A menos o arco B. Na fórmula da soma, aparece assim, seno de A vezes cosseno de B mais seno de B vezes cosseno de A. Isso lá na minha soma. Na diferença, vai ser muito parecido, porque vai ficar assim, ó, seno de A vezes cosseno de B menos seno de B vezes cosseno de A. Ou seja, qual que é a diferença dos dois? Só o sinalzinho. Quando eu tiver mais aqui dentro, eu vou ter mais aqui de fora. Quando eu tiver menos aqui de dentro, eu tenho menos do lado de fora. Daí, do cosseno. Já vou passar todas aqui, que depois a gente faz exemplo. Do meu cosseno, ó, diferença de arcos de cosseno. É muito parecido também com a soma dos arcos do cosseno. Então, o que vai mudar? Só esse sinal também. Cosseno de A vezes cosseno de B menos seno de A vezes o seno de B. Então, o que mudou de novo no seno e no cosseno? Ó? O sinalzinho. Quando eu tenho soma, aqui é mais. Quando eu tenho diferença, aqui é menos. E na tangente, vai ter uma mudançazinha também, ó. Subtração de arco de tangente. Fica tangente de A menos tangente de B sobre 1 mais tangente de A vezes tangente de B. Então, o que mudou na tangente? Muda os dois sinais. Quando eu tenho adição, aqui é mais e aqui é menos. Quando eu tenho subtração, aqui é menos, aqui é mais. Então, mudou sinal também. A estrutura de todas as fórmulas, tanto de adição quanto de diferença, estruturalmente falando, de seno, cosseno e tangente é igual. O que muda em todas? Muda meu sinal. Tá? E a única que tem que ficar mais atento seria na questão da tangente. Por quê? Porque a tangente eu tenho sinais opostos. O de cima tem relação com o que vem aqui. Se é diferença, é negativo. Se é soma, é positivo. E o de baixo é o contrário. Se aqui tem menos, aqui é mais. Se aqui é mais, aqui é menos. Tá? Então, estruturalmente falando, as fórmulas são muito parecidas. Por isso que eu não fiquei fazendo esses exemplos todos de novo. Mas a gente vai fazer exemplo agora? Vai. A gente vai fazer a letra C lá do TC15 que eu pedi. Que eu postei ontem. Então, ó, a letra C, escrever aqui TC15, letra C. O que tem que fazer nessa letra C, ó? Tá assim, seno 3π sobre 2 menos x. Uma característica que vocês vão ver muito nesses probleminhas é não colocar valor de ângulo dos dois lados. Normalmente, coloca de um lado só e no outro é uma letra. Para quê? Para só simplificar, tá? É uma característica dos exercícios dessa matéria. Então, ó, seno de 3π sobre 2. Primeiro passo que a gente faz para poder identificar que ângulo que eu tô falando. Vou substituir o π por 180. Vai ficar seno de 3 vezes 180, dividido por 2, menos x. 3 vezes 180 dá 540. Dividido por 2, 270. Outra característica que vocês vão ver. Normalmente, quando eu tenho essa adição de arco ou diferença de arco, costuma aparecer em 99% dos casos, múltiplos de 90, para eu usar aquela circunferência que eu comentei com vocês. Essa aqui, ó. O primeiro pontinho aqui, 1 no x e 0 no y, que é o de 0 graus ou
360 graus. Depois eu tenho esse pontinho aqui, que é o 0 no x e 1 no y, que é o meu 90 graus. Esse pontinho de cá é o menos 1 no x e 0 no y, que é 180 graus. E esse, o quarto pontinho aqui, 0 no x, menos 1 no y, que é o meu 270 graus. Lembrando que x é cosseno, y é seno. Então, isso daqui usa muito? Usa. Então, é bom guardar isso? Sim. Mas vocês vão ver que vai ficar automático e na tabelinha que eu comentei, eu já coloquei isso para vocês também. Então, ó, vou resolver agora. Como que resolve? De acordo com a minha formulazinha aqui de cima, ó. Diferença de arco. Seno de A vezes cosseno de B, menos seno de B vezes cosseno de A. Então, vai ficar seno do primeiro, que é 270, vezes cosseno do segundo, que é x, menos seno do segundo, que é meu x, vezes cosseno do primeiro, que é de 270. Então, ó, seno de 270, ou seja, o meu y aqui desse parzinho ordenado. O meu y é menos 1. Menos 1 vezes cosseno de x, menos o seno de x vezes cosseno de 270, ou seja, o x do 270, o x é 0. Deixa eu pôr o x aqui, vezes 0. Menos 1 vezes cosseno de x, menos cosseno de x, menos seno de x vezes 0, 0. Então, minha resposta é menos cosseno de x. Outra coisa que vocês vão ver, normalmente, quando eu faço operação aqui, seja soma, seja diferença de arco, que seja desses múltiplos de 90, do 0, do 90, do 180, 270, 360, ou se for algum ângulo que esteja em outra volta, na segunda, terceira volta, que a gente tem que reduzir. Lembra que a gente fez isso na última aula? A gente reduziu alguns ângulos também. O que acontece? Se cair em algum arco desses aqui, 0, 90, 180, 270, um lado vai zerar. Por quê? Todos os 4 pares ordenados têm um 0. E se for operação de seno ou de cosseno, né, que são esses dois aqui, eu tenho que usar, igual aqui, eu usei o seno, cosseno. Então, vai zerar. Seja o 0 que vai aparecer no seno, seja o 0 que vai aparecer no cosseno, tá? Então, isso vai acontecer. Ok?